Fala pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Vamos para mais uma questão que deixou todo mundo ali, ou a maioria dos candidatos, de cabelo em pé sem fazer ideia do que precisavam fazer nessa questão. Queridos, uma questão da FGV, você sabe que a FGV cobra coisas que realmente deixam o candidato meio perdido. Então, outro dia eu falei com uma aluna e ela ficou chateada comigo. Eu virei para ela e ela falou: pô, professor, vou fazer uma prova da FGV e tal dia. Eu falei: cara, se você não fizer um curso de língua portuguesa totalmente voltado para essa banca, a sua chance de passar é mínima, tá? Se você não tiver uma base boa, se você não for muito boa em língua portuguesa, você passa na frente lá do órgão lá em que você vai querer trabalhar e dá tchau, porque a FGV realmente vai te derrubar em língua portuguesa. Ela falou, porque ficou meio chateada comigo. Depois ela veio falar, pô, professor, me arrebentei em língua portuguesa. Eu falei, ó, isso é óbvio, né? Eu falei, eu avisei. A FGV não é de bobeira. Queridos, primeira coisa, presta atenção nesta questão aqui. Ele disse o seguinte, as preposições em língua portuguesa podem ser nocionais. Quando é que elas são nocionais? Quando colaboram semanticamente com a frase. E gramaticais, quando são exigidas pela regência de um termo anterior. Esquece isso. Esquece isso aqui. Você vai encarar a FGV, não vai? Você vai encarar a FGV. Presta atenção aqui, pessoal. Toda vez que você encontrar um substantivo seguido de um termo com a preposição de na FGV, glória de um vencedor, toalete do espírito, fim de um amor, guia da vida humana, bondade das palavras. Você tem o substantivo, vou colocar aqui um Szinho, substantivo glória, substantivo toalete, substantivo fim, substantivo guia e o substantivo bondade, seguido da preposição de. De aqui, de mais o aqui, de mais a, de mais as. Então você tem um substantivo seguido da preposição de. O que você vai parar para pensar? Pessoal, você vai ter ali um adjunto, adnominal, ou um complemento nominal, certo? Você viu um substantivo. A FGV, até em algumas situações, tem um substantivo concreto, mas normalmente você vai ter um substantivo abstrato. Mais a preposição de. Esse termo com a preposição de, ele pode ser classificado como um adjunto adnominal, ou ele pode ser classificado como um complemento nominal. Daqui a pouco você vai ver qual é a relação que isso tem com a questão que nós vamos fazer. Léo, dá um exemplo de quando é adjunto e dá um exemplo de quando é complemento. Vamos lá. Se eu falasse assim para você, a construção do pedreiro não ficou boa. E a construção da casa não ficou boa. Aí você tem aqui do pedreiro e da casa. Pode ter certeza que ali você vai ter a diferença entre adjunto e complemento. Porque você tem um substantivo aqui, que é um substantivo abstrato, né? O ato de você construir alguma coisa. Não é isso? Então você tem um substantivo abstrato, que é a construção, ok? Naquele caso ali é um substantivo abstrato, beleza? E aí, queridos, depois desse substantivo, você vai ter a preposição de. Cara, você vai ter um adjunto ou um complemento. Professor,
Adjunto adnominal começa com A. A da palavra agente. O adjunto adnominal é termo agente. Ele age, a construção do pedreiro. Pessoal, o pedreiro agiu. O pedreiro é um termo agente. O pedreiro é quem foi lá e construiu a casa. Então, o pedreiro construiu, então é termo agente. Se é termo agente, é adjunto adnominal. Agora, complemento nominal não é termo agente. Complemento nominal é termo paciente. Paciente tem C e N dentro. CN de complemento nominal. A construção da casa. A casa, pessoal, é um termo paciente porque a casa não construiu, a casa ela foi construída. Se a casa ela foi construída, é um termo paciente, tudo bem? Então, se é termo paciente, é o nosso complemento nominal. Tudo bem? Agora, Léo, o que isso tem a ver com a questão? Pessoal, quando você tiver um adjunto adnominal, você vai ter uma preposição nocional. Quando você tiver um complemento nominal, você vai ter uma preposição gramatical. Então, a questão está pedindo onde que tem uma preposição, assinale, tem valor gramatical. Ele quer a preposição gramatical, ou seja, ele quer onde que você tem um complemento nominal. Certo? Léo, preposição gramatical, ela vai acontecer com complemento nominal e também com objeto indireto. A preposição nocional, ela vai acontecer com adjunto adnominal e também com adjunto adverbial. E aí, por que eu estou falando adjunto e complemento? Porque a FGV gosta desses dois, cara. Então, pode ter certeza, viu substantivo seguido da preposição de em todas as situações ali? Irmão, a FGV vai estar te cobrando a diferença entre adjunto e complemento. Ou preposição nocional, preposição gramatical. A verdadeira glória de um vencedor. Pessoal, de um vencedor, o vencedor, ele tem a glória dele. Ele não está sofrendo a ação, é um termo agente. Isso aqui é um adjunto adnominal. O toalete, a frase é a toalete do espírito. Pessoal, o espírito, ele tem a toalete dele ali. Também é um termo que não sofre ação, não tem nada de termo paciente, é um adjunto adnominal. As mulheres não sabem o que dizer no fim de um amor. Pessoal, o amor, ele acaba. Ele simplesmente acaba. Então, ele pratica a ação de acabar. Isso aqui é um adjunto adnominal. Agora, o hábito é o grande guia da vida humana. Pessoal, a vida é guiada pelo hábito. Ele é o guia da vida, então a vida é guiada por ele. Olha como aqui nós temos um termo paciente. Se nós temos um termo paciente, paciente tem C e N dentro, então nós temos um complemento nominal. Então, se o complemento é nominal, a preposição tem valor gramatical. A bondade das palavras, as palavras é que são boas, né? Então, você tem um adjunto adnominal. Então, olha ali como claramente o termo paciente está na letra D. Então, você tem um complemento nominal. Então, a letra D é o seu gabarito. E eu espero que você não tenha mais dúvida quanto a isso. Tamo junto? Forte abraço, até a próxima dica e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, até porque não existe no planeta um canal de língua portuguesa com tanto conteúdo quanto esse aqui. E é verdade esse bilhete. Tamo junto, um abraço.